Pessoal, o podcast Vida em Movimento começando e hoje eu estou aqui com uma figura. Eu estou muito honrada de fazer essa entrevista. Ele é empresário, mentor de negócios, master coach integral sistêmico, palestrante internacional, franqueado da maior instituição de educação empresarial da América Latina, a Febracis. Pai de 2 filhos, casado, um filho abençoado de Deus, meu querido Sidney Aquino Monteiro. Seja bem-vindo aqui ao podcast Vida em Movimento. Muito prazer estar aqui com você, é um prazer imenso falar sobre o tema. Para mim é muito importante esse tema, aliás, é o tema que mudou minha vida. Eu queria que você contasse um pouco, Sidney, da sua história para todo mundo que está nos assistindo, porque nada como a gente contar a nossa história, de onde você vem e quem é o Sidney? Então, o Sidney é esse cara aí, filho de Deus, amado, mimado por ele, assim eu me vejo. Um homem, eu acho que características da minha identidade mais marcantes é resiliência, persistência, determinação. Eu acho que essas 3 coisas são as coisas mais marcantes na minha identidade, sabe? Mas procurando ser humilde todo dia, moer o orgulho todo dia, ser vulnerável para poder conversar cada vez mais com Deus. Saber escutar, né? Saber escutar, saber ouvir, saber levantar a mão quando precisa, né? E isso é quem eu sou, minha identidade. Mas do meu fazer, eu trabalho desde muito novinho. O que você fazia quando você era novinho? Rapaz... Mas você não é de São Paulo? Não sou de São Paulo, sou nascido em Fortaleza, Ceará. E comecei a trabalhar muito novinho. Sempre gostei, via o meu pai, minha mãe, meu avô, que era uma figura muito presente na minha vida, meu avô materno. E ele sempre falava sobre o trabalho. Então... O que ele fazia? Ele é agricultor, tinha propriedade de terra lá no interior do estado, pecuarista. E sempre que eu podia eu estava lá com ele. E com 9 anos eu comecei a fazer serviços para o meu pai, tipo bancário, office boy. Eu ia, vinha, fazia tudo isso. Não era constante ainda naquela época, mas com 13 anos meu pai me deu um computador, eu comecei a empreender aí, foi o meu primeiro empreendimento. Foi com esse computador, 17 anos abri minha primeira empresa. O que você CNPJ, fez com 17 anos? Uma empresa de informática. Eu fiz um pitch, arranjamos eu e o meu sócio, um investidor que era pai do meu sócio. Ele era diretor de um grande grupo de telecomunicações lá no Nordeste. E a gente levou a ideia para ele e ele apostou nessa ideia e aportou o dinheiro. Eu pedi para meu pai me emancipar. Ele emancipou? Achava que era para eu fazer um concurso público. Sidney. E era para abrir essa empresa. E aí começou minha jornada de empreendedor, fiz muitas coisas, né? Tive transportadora, de entrega de ponto em ponto, logística e tal. Quando eu conheci a Febracis, eu e minha esposa, nós tínhamos algumas lanchonetes e a gente atuava dentro de escolas. Então a gente fornecia lanche, almoço, refeição para alunos e funcionários de uma grande rede, como se fosse o Dante Alighieri, o Dante aqui. Uma escola bem grande, sabe? Bem numerosa, com muitos alunos. Uma rede com algumas sedes lá. E a gente tinha lanchonetes dentro dessa rede, eu e minha esposa. Casei novinho, então... Casou com quantos anos? Casei com 21 anos. Até hoje? Até hoje. Vamos fazer agora 27 anos. Mas vocês se conheceram na igreja? Nós nos conhecemos na escola. Na escola. Frequentávamos a mesma igreja, mas não nos falávamos na igreja. Ela não gostava muito de mim, não. Mas agora tá aí, ó. Eu não era aquele cristão modelo, assim. Cristão Raimundo, conhece o Cristão Raimundo? Não. Um pé no reino e um pé no mundo? Esse era o... Era muito novinho também. Bem novinho, muito hormônio. E a gente se conheceu lá, né, na escola. Eu tratei um câncer com 27 anos, e eu acho que isso
tem tudo a ver com o tema aqui. 27 anos de idade, eu tratei um câncer, era um linfoma que se alojou nos meus ossos. Então, do joelho até o pescoço, todos os ossos tinham foco da doença. O principal tumor se alojou entre a medula e as vértebras. Na T7, ocasionou a ruptura dessa vértebra, essa vértebra quebrou. E o diagnóstico era de 3 a 6 meses de vida. Espera um pouco, Sidney. Como que você descobriu esse câncer e como foi esse processo Então, depois? ele foi um câncer, para minha felicidade, muito agressivo. Hoje eu entendo isso como algo bom. Sua felicidade? Porque se ele não tivesse sido como ele foi, eu não teria descoberto ele como eu descobri. E aí Deus foi cuidando. Hoje eu entendo que Deus foi cuidando de cada detalhe, do médico que me atendeu, dos que não me atenderam, dos que eu confiei, dos que eu não confiei. Mas você teve algum sintoma? Então, começou um carocinho aqui, Tá. parecia uma azeitoninha. Eu fui a um médico, uma emergência. O médico olhou, não deu tanta importância, passou alguns remédios, anti-inflamatório e tal. E ok, esse carocinho, que já era o tumor primário, desapareceu. Ai. E aí foi para a corrente sanguínea e se espalhou. E aí quando esse tumor começou a crescer, esse dito tumor da 7ª vértebra começou a crescer, então ele pressionava a medula e empurrava a vértebra. Doía? Muito. Você sentia muita dor nas costas? Muitas dores. Eu emagreci 45 quilos em pouco mais de um mês. E aí comecei a perambular pelos médicos. Você já estava em São Paulo ou você estava lá ainda? Ainda morando em Fortaleza, comecei a perambular entre os médicos. Alguns médicos eu não confiava. Eu entendo que Deus estava ali falando comigo. Tinha médico que queria fazer cirurgia, botar prótese e tal. E eu queria entender por quê. E alguns não sabiam explicar por quê. Alguns não tinham certeza do que era. E aí, até que eu encontrei a médica. Eu tenho uma tia, por afinidade, que é médica, hematologista, professora na Universidade Federal do Estado do Ceará. Até então não estava falando para ninguém. Isso estava só eu e minha esposa. As dores e tal, eu emagrecendo, todo mundo achava que eu estava fazendo regime. E até que eu não aguentei mais. E aí, quando chegou uma hora que ninguém dizia o que era, aí nessa hora eu procurei essa minha tia. Minha tia estava na faculdade de medicina, na sala da médica que me tratou. Olha só. E aí minha tia desligou o telefone, conversou com essa médica me ligou, pediu que eu fosse no consultório dela à noite. Daí eu fui, e aí ela me deu um pré-diagnóstico. Dali eu fiz uma biópsia, e depois a gente começou o tratamento. O tratamento previa uma série de coisas, mas Deus foi tão bom que com a quimioterapia resolveu. E eu tive acesso, essa médica me deu acesso a um medicamento, que na época era experimental, que hoje é protocolo para a doença, mas na época eu fui uma das cobaias no Brasil, e deu muito certo. Que bom. E aí passei 8 anos mais ou menos, 8, 9 anos, entre tratamento e acompanhamento, né? A primeira fase foi uma quimioterapia, caiu o cabelo, caiu tudo. Uma segunda fase de uma quimioterapia que era de manutenção. A cada 6 meses eu ia, passava um mês tomando essa quimioterapia. Tomava uma aplicação, 2 aplicações por semana. Essa já não me maltratava tanto. Era muito mais, a partir dali, muito mais psicológico do que propriamente biológico, vamos colocar assim, entendeu? E eu passei a conviver, e o câncer é uma doença. Ontem eu estava conversando com uma amiga, que o pai dela está passando por isso. O câncer é uma doença que só sabe de verdade quem passa
ou como o paciente ou como familiar do paciente. E eu tô contando essa história porque essa história ela é muito interessante no sentido de que enquanto eu lutava pela vida, eu me desapeguei da vida. Como foi isso? É muito louco falar sobre isso, mas eu acho que é interessante porque quem está em casa, às vezes, de forma automática e inconsciente, entra nesse mesmo processo. E não é desapegar no sentido de desistir. Você desistiu ou não? É dicotômico. Porque... Você se apegou em Deus? Eu me afastei de Deus nessa época. Porque ficou até... Eu não entendia, eu questionava, 27 anos, me considerava um bom filho. Por quê, né? E eu me questionava isso. E assim, o pior da doença não foi a primeira fase. O pior da doença, para mim, foi a segunda fase. Foi o acompanhar. Por quê? Porque o tipo de linfoma que eu tratei era raro, muito raro. Quando ele vem em mulher acima de 60 anos. Meu Deus, então as pessoas nem tinham... Não tinha o tipo de... A tipologia de célula, os laboratórios em Fortaleza ainda não tinham. Então o laudo lá dava inconclusivo. Foi assim que eu vim. Eu acabei vindo parar em São Paulo. Não para fazer o tratamento eu fiz todo lá, mas para acompanhar o tratamento eu acompanhava aqui. Depois de 1 ano de tratamento eu achava que estava bem, e aí eu fui fazer uma ressonância e o médico deu um laudo de que eu estava com metástase. E eu contestei, eu disse eu não aceito esse laudo. E aí começou a loucura, começou aí. Eu não aceito esse laudo. Não faz sentido pra mim. Eu sei o que eu tava sentindo, eu sei o que eu tô sentindo hoje. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Não aceito. Eu já venci esse negócio aí. E aí? E aí a minha médica fala o que clinicamente fazia sentido. Havia uma máquina, só tinha essa máquina na América Latina que era no Sírio-Libanês. E aí eu vim para São Paulo para fazer esse primeiro exame. E aí nós descobrimos que aquilo que eles diziam que era metástase, na realidade, era a doença, era a cicatriz da doença. Olha só. Entende? Então eles viam ela espalhada pelo corpo, só que na realidade era a cicatriz de por onde ela tinha passado. Isso, esse acesso fez total diferença para mim. Se não, já pensou? Você ia ter um diagnóstico e você ia estar fazendo o quê? De novo quimioterapia? Exatamente. Né? Um outro tipo de quimioterapia que não era de manutenção. Nossa, Talvez até rádio eu tivesse, como estava no osso, talvez eu tivesse feito até radioterapia. Entende? Sem necessidade. Olha só. Sem necessidade. Só que nesse segundo período, nessa segunda fase, iniciou a fase do tudo é câncer. Tá. Tosse, pulmão, câncer. Entendi. Entende? E isso me abalou muito. Emocionalmente, eu comecei a viver como cada dia como se fosse o último dia. É um medo constante, assim, né? E tem um ditado que fala, eu vi num filme uma vez, que viver com medo é viver pela metade. Então você fica sempre naquela... Ai, né? Eu tenho uma perspectiva sobre medo que é bem interessante. E aí, eu comecei ao mesmo tempo que tudo era um esforço para eu me manter vivo, tudo aquilo que verdadeiramente importava na minha vida, eu coloquei de lado. Mulher. Colocou de lado? Filhos. Igreja. Deus. A própria saúde. Como assim? Você meio que abandonou? Eu fazia tudo o que para afastá-los. Eu fazia tudo que tinha que ser feito para tratar a doença, mas também fazia tudo que não podia. Então todo dia eu acordava e assim, hoje eu quero viver cada momento. E quem vive a vida de momentos não constrói a existência de felicidade. Então ao mesmo tempo que eu sentia saudades da minha esposa, eu afastava ela de mim
Tipo, Mas eu acho que era a questão, talvez, para querer poupá-la eu não sei, me poupá-la. Existem várias explicações. O fato é que eu estava emocionalmente debilitado. E eles sofreram muito também com isso. Todos sofreram. Né? Muito. E quando foi a virada de chave, Sidney? A virada de chave foi quando eu recebi o laudo de que eu estava curado. Ufa. E aí se passaram então aí 8 anos. Foram 8 anos muito intensos. Hoje a gente entende que Deus sustentou o nosso casamento. Porque não foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Não fui um paciente, um marido fácil nessa época. Uhum. E o laudo veio. Tá curado. E agora toda aquela narrativa que eu tinha construído ou vivia baseado nela naquele período de 8, 9 anos foi por água abaixo. Porque tudo era o câncer. Uhum. Não, eu tô engordando, mas ainda bem que eu tô gordo. Né? Tava com quase 130 quilos, mas ainda bem que eu tô gordo. Porque não é fácil. O câncer, né? Uhum. Não, mas tem uma conta aí atrasada aí, mas se você não tratou câncer, eu tô tratando câncer, tudo é câncer. Então eu construí essa narrativa e aprendi a conviver com ela. Na hora que tira essa bengala. Bengala, E agora? Agora eu tenho que olhar pra vida, eu tenho que olhar pro meu casamento e ver que eu destruí meu casamento, eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que olhar pra tudo. Que ano era isso? Isso foi 2010, 2009 mais ou menos. E o que aconteceu em 2012 que foi a grande virada da tua vida? E aí eu olhei pra mim, olhei pra tudo, olhei pra minha empresa, cara, eu tenho que ajeitar a minha empresa, eu tenho que ajeitar a minha vida. E aí comecei. Só que muito na força do braço, muito no eu, até que 2012, eu, pela primeira vez, desde 2003, eu cansei. Emocionalmente, eu desisti. Literalmente. E aí um dia eu tô indo pro trabalho e eu passei e vi um outdoor do Paulo Vieira. Ai, grande Paulo. Ele numa pose assim, de coach, falando um outdoor que falava sobre formação em coach. Eu liguei. Mas você sabia o que era coach? Nunca tinha né? escutado Porque falar ele foi pioneiro nisso. Nunca tinha escutado falar sobre. Sabe o que é louco? Esse outdoor esteve lá até 2020. Eu passei por ele todos os dias, por vários anos. E não tinha visto? Nunca via esse outdoor. Naquele dia, eu saí de casa, sozinho no carro, chorando, literalmente brigando com Deus. Brigando mesmo, eu torcia assim o volante. E dizia, eu não quero mais, não aguento mais, chega disso na minha vida. E aí eu vi. Olha a resposta dele. O outdoor, liguei, a menina me explicou todo o curso, formação em coach. E eu disse, você tá maluca. Na época o curso custava R$7.000. Porque é um curso caro, muito bom. Mas... E aí eu falei, você tá maluca? Eu vou pagar R$7.000 por doido desse aí fazer. E não fiz. Não fez? Não fiz. E aí? Ela me indicou o treinamento de inteligência emocional, que nós chamamos de método CIS. Era R$1.000 na época. Você foi fazer esse? Também não fiz. Não fez o método CIS? Eu fiz uma proposta de eu tenho coragem de pagar R$250. Não. E aí? Arrogância, prepotência. Vaidoso. Né? E assim muitas pessoas hoje vivem, colocando o preço na própria vida. Né? Eu não percebia que aqueles R$7.000 que eu não quis pagar pro Paulo não tinha a ver com o Paulo ou com o curso, tinha a ver com o valor que eu dava à minha vida. Para mim, minha vida não valia R$7.000 e eu não percebia que aquele curso iria fazer por mim o que fez. Mudou totalmente a história. Um cliente meu foi fazer. O cara, na sexta-feira, o cara tava pensando em fechar a empresa e na segunda-feira o cara tava cheio de ideias e de atitude. Eu olhava para ele e eu disse, cara... É outra pessoa. O que é que você fez? Aí ele falou, eu fui num curso de inteligência emocional. Aí eu liguei pra Brenda, minha eterna consultora. Você lembra dela? Liguei pra ela, nunca vou esquecer dela. Liguei pra ela
E falei, manda buscar que eu vou fazer esse curso. O de 1000. Esse de 1000. É. E aí eu fui. E eu cheguei lá, eu achava que era um curso, tipo, motivacional, frases prontas. E aí eu me deparei com um monstro no palco, Dr. Paulo Vieira, a quem eu tenho muito amor, gratidão eterna, porque foi usado por Deus na minha vida, ainda é, continua sendo. Ele é. E, cara, ele me desmontou na primeira noite. 3 dias. Na primeira noite ele me desmontou. Literalmente. Me desmontou. E você saiu de lá se reconstruindo? Como que Eu foi? saí de lá. Desmontado. Eu saí de lá com um grande choque de consciência. Cheguei em casa. Cheguei em casa na sexta-feira por volta de meia-noite. Minha esposa achou estranho, porque normalmente sexta-feira eu chegava mais tarde. Ela foi até a cozinha, me viu com a apostila na mão. Você vem de onde? Você vem de um curso de quê, esse cara? Um negócio aí, inteligência emocional. E ela perguntou o que é? Eu disse, eu ainda não entendi. Tem hora que o cara parece um cientista, tem hora que ele parece um pastor. O jeitinho que ele fala. Eu não entendi, mas se for verdade, a nossa vida vai mudar. E ela sentou e começou a chorar. Aí se você tá chorando por quê? Se eu não aguento mais mudança. Eu casei com um homem, o câncer me deu outro, e alguns dias antes, sei lá, uns 2 meses antes, a gente tinha tido uma conversa. Nesses 27 anos que vamos fazer, foi a única vez que eu fiz menção de sair de casa. E eu acho que isso é interessante falar, porque muitas pessoas vivem algumas disfunções e não necessariamente elas querem viver essas disfunções. Elas só não conseguem desfazer essas disfunções. As pessoas sabem, você que está em casa nos acompanhando, sabe o que fazer para ter saúde. Sabe o que comer, o que não comer. Tá, mas não faz. Só não faz. É. Se promete para várias pessoas e não faz. Nós sabemos o que nos faz mal. Muitas vezes sabemos cognitivamente o que fazer, o que precisamos fazer para sair disso. Só não saímos. E aí você teve essa conversa com a sua esposa? E aí eu tive essa conversa com ela 70 dias antes, e fiz menção de ir embora. E aí ela, você vai para onde? Eu falei, eu acho, eu vou embora, tô te fazendo sofrer demais. E eu não casei com você para te fazer sofrer. Eu não fui te buscar na casa do teu pai para te fazer sofrer. Nossa. Eu sabia que o casamento tava ruim, mas eu não imaginava que você tava sofrendo tanto. Eu vou embora. E aí eu falo de Deus. Ela senta, vamos fazer alguns acordos, porque nós não casamos para destruir. Você tem um filho. Meu filho na época tinha perto de 11 anos de idade. E se você sair de casa, seu filho vai morrer. E aí a gente fez alguns acordos e eu falei para ela, se eu queria que você soubesse que eu não tenho a intenção de fazer sofrer. Tem dias que eu saio de casa pensando em fazer de um jeito e faço do outro. No outro dia eu me cobro, não quero, e quando menos espero, tô lá de novo. Hoje eu entendo como isso funciona. E aí no CIS eu falei para ela, lembra que o que eu disse para você que eu não conseguia mudar? Agora, se for verdade o que esse cara fala, eu vou mudar. Porque você tinha as ferramentas ali. Porque lá você sai, eu saí de lá com ferramenta. Eu saí de lá com consciência sobre. Eu entendi porquê de muita coisa. E saí de lá com ferramenta para poder mudar. E aí me conectei, me pluguei com o Paulo. E não saí de perto dele nunca mais. Mas com 4 meses meu filho gravou um vídeo, tinha 11 anos, se você escutar o vídeo você chora. Já era muita mudança, em 6 meses já era muita mudança. Eu peso hoje 78 quilos. E
Não foi redução, não foi... Foi inteligência emocional. Tudo começou nesse curso Tudo. Por causa daquele outdoor que você Tudo viu ali. começou ali. Eu vim me tornar... A princípio eu não fiz a formação em coach, não queria ser coach. A última coisa que eu pensei foi que eu um dia fosse atuar como coach. Hoje ele é um master. E um amigo me convenceu, disse, cara, esquece esse nome coach, formação em coach, esquece isso, vai pra lá como se fosse um aprofundamento do método CIS. E eu fui. E aí eu entendi profundamente o que é que o Paulo fazia, como ele fazia. Aí eu pude ser o Paulo Vieira da minha vida. Entendi. Aí você fez o curso aquele outro de 7 mil, você fez Aí eu fiz aquele. Aí mudou tudo. Aí eu parei de ser consumidor da ferramenta para ser fornecedor da ferramenta. Entende? Sim. Ao invés de perceber um problema e ir em alguém para me ajudar a corrigir o problema, eu mesmo comecei a fazer 90%. É aquilo de ser o protagonista da própria história e começar a trabalhar. Se fala muito sobre isso, sobre ser o protagonista da sua vida. E isso é extremamente importante. Mas não é só isso. Mas as ferramentas, abrir um carro, ligar um carro, é fácil ou é difícil? Ligar é fácil, mas agora eu não sei mexer no motor, né? Mas se eu esconder a chave do carro, fica fácil ou é difícil? É difícil, aí... Então essa ferramentinha chamada chave, ela faz total diferença. Ela torna o que é extremamente complexo em algo simples de fazer. O que o Paulo tem ou construiu são ferramentas que nos ajudam a mudar na nossa mente o que precisa ser mudado para a gente viver o melhor que Deus disponibilizou para nós. O preço foi pago, tá pago, o banquete tá posto, mas a gente às vezes não consegue acessar porque não consegue enxergar do jeito certo. Direção, eu preciso pedir aqui uma licença para o meu diretor. Eu queria encerrar este primeiro episódio com o Sidney e abrir um segundo episódio com o Sidney, porque eu nem comecei a pauta. Vocês estão entendendo? Eu não entrei na pauta. A gente está aqui primeiro precisei explicar a história do Sidney para que quem está nos assistindo agora entenda o que ele vai falar, que é o segundo episódio do nosso podcast Vida em Movimento. Beleza? Então, segure aí. A gente encerra este primeiro episódio e na semana que vem vocês vão conferir todas as ferramentas, o que ele pode fazer pelo empresário. Ele vai aqui dar várias dicas, falar sobre a inteligência emocional. Agora a gente vai entrar em quem atualmente é o Sidney aqui no Monteiro. Tá certo, Sidney? Tá certíssimo. Então vamos agora. Vamos nós. Corta e daqui a pouquinho, daqui uma semaninha, a gente volta.